mas que neste dia, Pai, as mentes e os corações estejam blindados pelo Senhor e a Tua palavra, a Tua santa palavra, ela venha ter a primazia neste dia, Pai. E eu peço uma bênção especial para os Teus filhos aqui, por cada família representada, cuida da casa deles, Pai, dos negócios, em todas as áreas da vida, eles venham ser prósperos, assim como é próspera a alma dos Seus filhos, Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã, agradecidos. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Quem não conhece, minha esposa Joelma, Estevinho. Meu nome é Estevão. A gente faz parte da liderança aqui da igreja. E esse seminário, pode-se dizer, mais simples, assim, um estudo, veio do coração de Deus. E esse assunto ele ferve no meu coração. E nós temos estudado isso. Ano passado a gente falou um pouco a respeito disso. E esse ano a gente deu uma atualizada e vamos falar de algumas coisas mais. Mas eu tenho certeza que a gente não vai sair da mesma maneira. Vamos sair daqui mais convencidos, né? O propósito de tudo isso não é que a gente fique cheio de conhecimento, mas sim que a gente busque a humildade, que a gente busque a santidade em Deus. Tem um propósito, nós vamos analisar primeiro todo o contexto da questão dos tempos que nós estamos vivendo e depois disso a gente vai fazer a aplicação. Então esse será o nosso objetivo. Então no final é o que está mais importante de toda essa ministração. Por quê? Nós vamos falar o que nós vamos fazer com tudo isso. Beleza? Eu estou entendendo que Jesus está próximo de voltar. O que eu faço com isso? Como que eu faço para estar preparado? Então a gente vai analisar isso mais no final da tarde, na parte da tarde. Então vamos tentar dar uma passada bem rápido em tudo que nós temos proposto aqui. Nós temos o objetivo aqui de não abrir para debate, nem para perguntas, e vocês não vão ficar calados, não tem problema nenhum. Aí na apostila de vocês dentro tem um formulário. Nesse formulário vocês vão colocar todas as dúvidas que vocês têm. Então surgiu uma dúvida aí, você anota a sua dúvida. Se eu não conseguir responder hoje, eu mando para você um áudio por WhatsApp para a gente ficar alinhado a respeito dessas coisas. E depois você vai contar como que você achou interessante, o que você achou mais legal dessa aula. E depois, por último, não está aí agora, a gente vai passar um formulário do curso, do que você achou de tudo isso, para que a gente possa melhorar. Nesse caderninho que vocês receberam, não está muitos comentários. Qual que foi o meu objetivo? Meu objetivo foi de colocar os versículos bíblicos. Tem 11 folhas aí só de versículos bíblicos que a gente vai ler. E esses versículos bíblicos, tudo relativo a que nós vamos estar falando aqui. Então, para que a gente ganhe tempo, ao invés de a gente ficar abrindo a Bíblia, você vai ter mais tempo para você prestar atenção naquilo que está sendo falado, e aí a gente chega num objetivo. Porque se a gente começar irmão, lê aí tal versículo, aí perde ali 2 minutos para achar um versículo, aí, mas isso aí no montante a gente não consegue atingir o objetivo. Por quê? Na última vez que nós ministramos esse culto foram 4 quinta-feiras, se não me engano. Foi quinta, né, Cleber? O Cleber está fazendo com a gente de novo. 4 quinta-feiras de 2 horas cada, então foram 8 horas. E hoje nós temos pouco menos que 6 horas para falar a respeito desse assunto corrido. Então, tenha paciência. O assunto acredito que se você está aqui é porque você gosta desse assunto, né? Esse assunto para mim é um assunto muito motivador. Afinal, é a razão da nossa fé. A esperança da nossa fé é que Jesus voltará. Então nós vamos estar falando a respeito disso. Em primeiro lugar, coisa que eu não falei no curso passado, eu só dei mais uma passadinha assim, porque admiti que já era algo que as pessoas acreditavam da mesma maneira, mas é bom a gente ter as razões do pré-tribulacionismo. Nós vamos observar que tem algumas pessoas que acreditam em uma outra linha doutrinária
que é o pós-tribulacionismo, que significa exatamente esse termo. Esse termo significa que uns pensam que Jesus volta antes da grande tribulação, outros pensam que Jesus volta no meio da grande tribulação e leva a igreja, e outros pensam que Jesus volta depois da grande tribulação, e aí já acontece o juízo para as nações, e arrebata o povo, e transforma, e já faz tudo no mesmo momento. Então, tem até um pastor aí que eu coloquei, o pastor Alan Capriles, se você procurar em vídeos na internet, e ele defende com unhas e dentes o pós-tribulacionismo. E ele fala, taxaram eu de pós-tribulacionismo, porque eu não sou pós-tribulacionista, eu sou bíblico. Então a verdade para ele é única, e ele acredita dessa maneira e os outros estão errados. Eu não vou contra aquilo que ele fala, todos nesse assunto, todos têm talvez um pouco de razão, mas nós vamos admitir que um só vai ter a razão, certo? Um só, não é questão só de razão, é questão de preparação, mas um só vai estar correto no seu pensamento. Então existem diversas maneiras de as pessoas pensarem nesse viés, né, de quando é que Jesus volta, e nós vamos estar analisando agora a agenda de Jesus. Então Jesus tem uma agenda e nós vamos ver o que ele faz. A Bíblia diz que Jesus ele trabalha. Se o Pai trabalha, Jesus trabalha. Jesus não está simplesmente sentado num trono e vendo as coisas acontecerem. Ele está trabalhando. Existem muitos relatos de pessoas que são muçulmanos e outros de outras religiões e outros lugares que tiveram sonhos, visões, viram Jesus mesmo presencialmente na sua frente e anunciou a sua palavra. Então eu tenho certeza que Jesus ele também está contribuindo para esse propósito, que é a salvação das pessoas antes da grande tribulação. Então vou apresentar para vocês as 7 razões, porque eu particularmente acredito, você pode pensar de outra maneira, mas nesse curso nós vamos ganhar essa linha. A gente vai andar nessa linha, nesse trilho do pré-tribulacionismo, que significa exatamente Jesus voltar antes da grande tribulação. Então vamos lá, 7 razões a qual nós podemos comentar a respeito disso. A primeira delas é que o arrebatamento ele é iminente. Nesses versículos, nós vamos ver agora, dizendo assim, portanto, Mateus 25:13, portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então, o que Jesus está falando aqui é de eminência. Eminência significa chegar a qualquer momento. O outro versículo que nós temos por base, 1 Coríntios 15:51, diz assim, eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento. Esse num momento, ele é uma palavra no grego chamada átomos, que é uma partícula ínfima de tempo, algo muito minúsculo que não dá nem para contar. Então tem algumas outras versões que falam, aqui também fala, no abrir e fechar de olhos, algo que você não consegue ter tempo para ver isso. Quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A outra base é 1 Tessalonicenses 5:4, que diz assim, entretanto, vós irmãos, não estejais vivendo em trevas, para que aquele dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Então, novamente o elemento surpresa, a iminência. Vós que sois filhos da luz e filhos do dia, não sabemos, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sóbrios. Então, nós vemos aqui a questão de o ataque surpresa, um ladrão, não que Jesus seja um ladrão, né, na essência maldosa da palavra, mas no elemento surpresa, é comparado a um ladrão, e a Bíblia fala até que Jesus é ladrão da noite. O que é o ladrão da noite? O ladrão da noite era uma função do guarda do templo,
onde tinha o templo lá no Antigo Testamento, e esse guarda do templo, ele vigiava se os sacerdotes estavam dormindo, porque tinha a vigília da noite, e os sacerdotes não podiam dormir. Por quê? Porque a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o fogo do altar precisava estar continuamente aceso, e quem tinha essa função era o sacerdote. E quem tinha a função de ajudar o sacerdote era o ladrão da noite. E esse ladrão da noite, ele andava com uma tocha na mão. E quando o sacerdote dormia, o que esse ladrão da noite fazia? Isso é a tradição que diz. Ele ia no sacerdote, colocava fogo na roupa dele com essa tocha. Começava a queimar, ele tinha que arrancar a roupa. E isso aí era uma vergonha, né? Era uma lição e uma vergonha ao mesmo tempo. Então Jesus, nesse ponto também, ele é considerado ladrão da noite, porque a respeito dos religiosos, ele quer que os religiosos acordem, que não deixa nós, como cristãos, se tirarmos para isso para nós, como sumos, como sacerdotes, como reis, Deus não quer que a gente venha dormir nem de noite, ou seja, que a gente esteja vigilante. Então essa é a lição a respeito do ladrão. Por isso que diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Amém? O que é sóbrio? A pessoa que está acordada e também despertada, né? Não está num sono, numa embriaguez. Outra coisa também, que é a saudação que os irmãos tinham, né? Ao invés de a paz do Senhor, eles diziam Maranata. E Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Então eles aguardavam a vinda de Jesus a qualquer momento. Então essa aí só a primeira razão da eminência. O segundo argumento que a gente usa para o pré-tribulacionismo é que a grande tribulação não é para a igreja. Nesses versículos, dizendo assim: enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então esse dia da ira do Senhor está chegando e é chamado de grande tribulação. O outro versículo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação. O terceiro versículo de Apocalipse 3:10 diz assim: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, Deus promete livrar essa igreja da hora da tribulação. Então, a tribulação não é para a igreja. Aqui eu só quero abrir um aspas, que há uma possibilidade de nós passarmos pelo, como a Bíblia diz, princípio das dores. O que é o princípio das dores? É o início da grande tribulação. O que é o início da grande tribulação? É um momento que possivelmente, eu não afirmo isso, mas é possível que a igreja passe por um momento de perseguição. É possível que a igreja passe um momento do início de tribulação. Então o que vai acontecer? É possível talvez que a igreja seja perseguida pelo governo, como já tem. Nós, na verdade, aqui no Brasil não sentimos muito isso, mas o povo árabe, eles sentem essa tribulação, esse início das dores, porque lá, o Estado Islâmico, eles pegaram um crente com a Bíblia na mão, é passível de tua mão ser cortada, é possível de morte, passível de morte, porque eles têm como um crime a pregação do Evangelho lá. E outros países, não só outros países que são muçulmanos, que não está exatamente ligado aos países árabes, mas no mundo nós temos um crescimento do povo árabe muito grande. Por quê? Porque eles têm um propósito de alcançar as nações, eles estão se espalhando, e também eles têm um grande desejo de se multiplicar, né? O desejo do cristão, ele é: mas está tão difícil, escola. Não, lá eles são
10, 15 e aí em diante. E nessa, as outras populações elas são diminuídas através desse crescimento exponencial dos árabes. Bom, mas aqui a questão da grande tribulação, talvez a igreja passe por esse princípio, né? E eu acharia até bom isso de verdade no meu coração, porque nós estamos vivendo num momento de frieza espiritual. Se olharmos num todo, nós vemos o evangelho que passou pelos países europeus, onde teve um grande... de lá saíram grandes missionários que povoaram, que evangelizaram o mundo. Lá é um continente pós-cristão. E lá as coisas estão muito complicadas do lado do cristianismo. Nos Estados Unidos também existe uma certa frieza espiritual. E o Brasil, né, talvez esteja passando por esse momento aí de transição entre um avivamento e um esfriamento. Então, a gente está meio morno ainda nessa situação, porque há 100 anos atrás, pode-se dizer assim, que começou o evangelismo no Brasil, mas hoje muita gente é crente, mas tem talvez muito menos qualidade do que no início do evangelho. Então, olhando com esse prisma do mundo, talvez se tivesse um momento de aperto, de arroxo, como diz o pessoal do norte, nós talvez teríamos um índice maior de salvação quando Jesus voltar. Porque hoje em dia é muita moda, né? Cristão, é legal ser gospel, e assim por diante. Então, a tribulação não é para a igreja, mas é possível que passamos por um momento assim. Guardar, né? Nós vemos esse termo aí, significa poupar. Bom, aí nós falamos já, Mateus 24:8, do princípio das dores. Então, passando para o próximo aqui, terceiro motivo, para quem é a grande tribulação então? Nós vemos na Bíblia que é para Israel. Então, lá atrás, não sei se vocês se recordam, mas Jesus, ele foi traído pelos israelitas, pelos judeus, quando eles entregaram Jesus para Pilatos para ser julgado, e eles disseram assim, não, que o pecado dele caia sobre nós, caia sobre os nossos filhos. E aí nós vamos ver um monte de coisa que aconteceu com eles. E aí nós reconhecemos que pelo fato de um judeu não reconhecer Jesus como Messias, vai ficar na grande tribulação. Então vamos ver aqui. Eis que a vossa casa ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais vivereis até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Jeremias 30, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso, será um tempo de tremenda angústia para Jacó, contudo ele será salvo. E em Romanos, o apóstolo Paulo, a gente vai ler esse texto mais para frente, que o apóstolo Paulo, utilizando-se daqui, ele diz assim: somente o remanescente será salvo. O que é o remanescente? É a raspinha do tacho. Apocalipse 19:2, nós vemos que a grande tribulação é para a prostituta. E essa prostituta é uma prostituição espiritual, do qual todas as nações elas participam através da religião falsa. Vamos ver aqui. Porquanto verdadeiros Jesus são seus juízos, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Mais para frente a gente pode falar e dar nome, né, um possível nome para essa prostituta. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E também para os ímpios. A grande tribulação com certeza é para os ímpios. Dizendo assim: aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, quem poderá sobreviver? Nós vemos as pragas que vai acontecer na grande tribulação, vai ficar pouca gente viva, porque são muitas coisas que vão acontecer.
tanto catástrofes naturais quanto, como é que se diz? Meteoros caindo na Terra, vulcões explodindo, a água se tornando em sangue. É praticamente as maldições, praticamente aquilo que aconteceu no Egito. Existe uma grande semelhança com a grande tribulação. Então aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito, elas são muito parecidas com o que acontecerá na grande tribulação, porém numa escala muito maior, uma escala mundial e poderosa, que nós vemos lá no Egito, o Egito inteiro praticamente sendo arrasado e destruído, que vai acontecer com numa escala global. Então, a grande tribulação, nós vemos que é para esses 3 personagens aí, nós não encontramos a igreja aí. Nós vemos outra coisa, que o arrebatamento será de repente. Mateus 24 e 26, dizendo assim: portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ainda, ele está mesmo aqui, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então nós entendemos esse versículo aqui, questão da vinda de uma maneira muito rápida. E se nós analisarmos a questão de acontecer uma grande tribulação, seria algo que pode ser que nós teríamos uma previsão, Jesus está pertinho de voltar. Mas se as coisas acontecem antes, não existe um índice para a gente falar assim, não, está perto, está longe, embora a gente esteja fazendo esse estudo. Mas a questão dessa evidência aqui será de repente. Outra coisa que nós precisamos analisar é que acontecerá eventos paralelos. De um lado, grande tribulação, do outro lado, bodas do Cordeiro. Porque do ponto de vista do pré-tribulacionismo, Jesus vem, arrebata a sua igreja e existe uma coroação, uma premiação, existe um banquete, uma festa chamada Bodas do Cordeiro, e enquanto isso na terra, o povo está na grande tribulação. Então, enquanto o povo de Deus estará em festa, o povo da terra estará em guerra. Então são eventos dualistas e paralelos. Vamos ver o versículo que comenta o paralelismo desses 2 eventos. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira, e eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos. Está vendo? Julgar os mortos e recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. E a hora de destruires os que assolam a terra. Então, enquanto existe uma recompensa, existe uma destruição, nesse mesmo versículo. São eventos paralelos, então é o que a gente imagina que esteja acontecendo. Outra coisa que podemos colocar como uma evidência é que existe um detentor do anticristo. O apóstolo Paulo vai falar disso. No entanto, vós sabeis que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando não somente que esteja afastado aquele que o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Existe o espírito do anticristo e existe a manifestação literal do anticristo. O espírito do anticristo, ele atua desde a época de Jesus. Foi considerado como Nero, foi considerado como Adolf Hitler. Aliás, as pessoas falam, você quer conhecer o anticristo? Estuda a vida de Hitler. Você vai ver todas as características do anticristo em Hitler. Então, nós podemos entender que esse espírito do anticristo, ele já está trabalhando, porque ele se opõe contra tudo que é de Deus. O que esse espírito de anticristo faz também? Ele fabrica falsas religiões. Hoje em dia nunca se viu um tão grande número de religião. E por que o
diabo, que é o espírito do anticristo, ele gosta de fazer muitas religiões, porque com isso ele prende as pessoas nessas religiões na mentira. E a verdade, enquanto isso, elas não é proclamada. Por exemplo, lá na Índia, são milhões de deuses que eles têm lá. E pode-se dizer que lá é um país livre, entre aspas. Você pode adorar o Deus que você quiser. Porém, teve alguns testemunhos que a pessoa era dessas religiões e foi convertida. O que aconteceu? O povo começou a perseguir, ela teve que sair para outra cidade, essa família teve que ir para outra cidade. Porque embora existam muitas religiões, todas elas têm um só dono, que é o espírito do anticristo. Então nós vemos que o espírito do anticristo, ele fabrica religiões, ele se opõe aos cristãos, ele talvez não, é bem muito possível ele estar por detrás do comunismo, porque o comunismo ele vai colocar todas as suas ideologias em prática, vai trazer uma opressão aos bons e uma exaltação àquilo que não é bom, aquilo que ofende a ética, a moral, a verdade. Enfim, esse espírito do anticristo ele já está na terra, mas a manifestação do anticristo ele é algo muito mais poderoso, né? E muito mais real do que esse espírito que atua nos bastidores. Ele é um personagem, é uma pessoa que vai ser, que vai ter a personificação, a corporação do próprio diabo. E aí será um líder, uma pessoa, né? Algumas pessoas, isso são fontes extras bíblicas que, se a gente acreditar, pode ser, se não acreditar, se não for também, não tem problema nenhum, não fere nada da Bíblia, mas segundo algumas fontes de pessoas que foram ex-satanistas, essas pessoas dizem que o anticristo ele vai copiar em tudo, até no nascimento. Vai ter que ser uma pessoa nascida da semente do diabo mesmo, colocado no ventre, num ritual satânico, colocado no ventre de uma mulher, e ali ele vai encarnar. E essa encarnação, é por isso que a Bíblia diz que não há salvação para o anticristo, para esse personagem. Ele vai ser lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre. Por que não há salvação? Porque não é uma pessoa como nós. É uma personificação de Satanás. Então, segundo essas fontes, é dessa origem que vem o anticristo, né? Então, não há salvação. E o que acontece? O anticristo detentor, existe um personagem aí também que detém o anticristo. Existem alguns teólogos que dizem que é o Espírito Santo, que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sai da terra. Outras pessoas também dizem que é a própria igreja, esse personagem que detém o Espírito Santo é a própria igreja. Então, seja o que for, existe um personagem aí que detém o anticristo para que ele não suba ainda e não personifique. Então, o anticristo, ele pode estar até já pronto. 30, 40, 50 anos, e aí a gente vai ver mais para frente isso. Pode estar lá, mas a manifestação dele ainda não aconteceu. Porque a manifestação vai acontecer um governo mundial e vai juntar. A gente vai ver mais para frente. Mas esse personagem que detém o anticristo, possivelmente seja o Espírito Santo ou a igreja, alguns outros que falam outras coisas. Por último, o sétimo, o argumento tipológico. Isso aqui é uma tipologia bíblica que nós podemos pegar personagens e tipificar em alguma coisa. Vamos lá, o personagem aqui seria os tempos de Daniel. O que nós podemos entender? Personificar Daniel, que foi mudado para Beltesazar, lá na Babilônia. Isso aconteceu devido a eles tirarem a identidade do nome de Daniel. Por exemplo, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Agora, Beltesazar é um nome que adorava os deuses da Babilônia, que apontava para os deuses da Babilônia. Então,
a vontade daquele povo, quando tirou eles lá de Israel e colocou eles na sua terra, foi que eles perdessem totalmente a sua identidade e se misturassem. Porém, Daniel não se misturou. Daniel tinha um código de honra e ele não se misturou. Então podemos colocar isso como a igreja, a verdadeira igreja. Misael, Ananias e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego na linguagem babilônica, nós poderemos personificar eles como os judeus. Os judeus que não receberam a Jesus, mas têm uma fé íntegra. E Nabucodonosor podemos personificar como o anticristo. Se nós personificarmos cada um deles, nós vamos ver que Daniel, ele aparece na cova, ele orava 3 vezes por dia, então como cristão aí vai pegando, orar 3 vezes por dia. Ele está lá na cova, porque a cova são tribulações da vida que nós passamos, mas onde estão os seus amigos? Seus amigos também, eles permaneceram em oração. Onde está Daniel? Na cova. E onde estão os seus amigos? No texto bíblico? Não sei. A Bíblia não fala onde eles estavam. Então, o que nós podemos entender? Que a igreja ela é visível. As pessoas judias elas estão espalhadas por aí. E a questão dos judeus, né? Eles sim, Sadraque, Mesaque e Abednego aparece nessa hora que eles não adoram. Porém, Daniel também não adorou. Mas quem foi jogado na fornalha ardente? Seus amigos ou Daniel? Amigos. Só os seus amigos. E cadê Daniel? Também. Então podemos tipificar que Daniel é o cristão, é a igreja que tinha sido já arrebatada, e a fornalha, a grande tribulação. Então, por essas ausências na Bíblia, nós podemos entender que, embora eles fossem do mesmo povo, do mesmo lugar, um foi arrebatado e o outro ficou. A grande fornalha seria a grande tribulação, foi 7 vezes aquecida, 7 anos, onde está Daniel, que a gente não sabe, e o que vai acontecer no final dessa fornalha? Aparece um semelhante ao filho dos deuses, e ali ele anda com ele, que é o 4º homem da fornalha, e nada acontece. Então, entendendo a tipologia, o povo de Israel vai passar pela grande tribulação, nada vai acontecer com eles, porque Jesus vai estar com eles, e no final da grande tribulação Jesus vem e arrebata, ou seja, e livra o povo de Israel e varre aquele exército, mata todo mundo, com o sopro da sua boca, inclusive o anticristo. Isso que a Bíblia fala. Certo? E a questão do anticristo, ele vai ser jogado vivo no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, junto com a besta, junto com o falso profeta, aliás. O que significa exatamente isso? Significa que a pessoa morre e somente o espírito e a alma dela vai para o inferno. O corpo fica aqui. Nesse caso aqui vai acontecer quase igual a Cã. A Cã abriu a terra lá e ele foi para dentro. Então nós vemos que, devido a muitas indicações, é bem possível que o inferno esteja lá no centro da terra. Ou numa outra dimensão que a pessoa cai, né? Mas todas as frases da Bíblia que falam de inferno, a pessoa cai, ela nunca sobe. Enquanto isso, a Bíblia sempre fala que o céu é para cima. E o que nós podemos entender? Frase de Jesus Cristo: vigiai, pois, em todo tempo, orando. E aí eu resumo, eu finalizo essa passagem aqui, que nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus a qualquer momento. Nós vamos falar mais lá no final, como eu disse, da preparação. E a questão é possível essa teoria estar errada? É possível. É possível tudo isso que nós falamos dar ruim? É possível. Não vou falar eu estou certo, entende? Porque os teólogos, nessa área que eles se dividem. Uns falam, não, Jesus vai voltar depois. Não, outros falam, Jesus vai voltar antes. Outros falam, Jesus vai voltar no meio. Você percebeu que eu falei aqui que a gente, possível que vai passar um pouquinho da grande tribulação para ver um despertamento da igreja, mas não toda.
nesses versículos aí, os pós-tribulacionistas também usam alguns desses versículos para falar o contrário. Então dá um nó na cabeça. Eu prefiro tomar uma posição. Por quê? Por que eu tomo essa posição? Agora, o meu argumento lógico. Se Jesus voltar depois, no meio da grande tribulação, eu vou ganhar vantagem. Por quê? Porque a gente vai estar analisando aqui o anticristo, ó, que ele acha que é o anticristo, que ele lá está juntando já o pessoal, já está fazendo as coligações, já está juntando os países, juntando as religiões. Então a gente já vai estar bem mais alerta do que qualquer pessoa. Então nós vamos estar preparados, suponhando que Jesus não tenha vindo antes da grande tribulação, a gente esteja lá, couro comendo, né? E a gente lá no meio da grande tribulação. Então a gente vai estar de olho nessas coisas. Agora, o pós-tribulacionista, ele tem o seguinte pensamento: eu preciso começar a ver as coisas acontecer, porque Jesus só vai voltar depois que as coisas começarem a acontecer. Então ele não vai estar esperando antes, certo? Ele vai estar esperando algumas evidências. Os pré-tribulacionistas pensam por antecipação. Então eu preciso estar pronto agora, hoje. Não estou dizendo que eles não se preparem para isso. Só um argumento lógico. Vamos supor, eu estou esperando Jesus voltar aqui, mas ele não veio, o coro começa a acontecer. Grande tribulação. Então eu vou estar cada dia mais me aperfeiçoando para buscar a Deus. Aconteça o que acontecer, nós vamos ver mais lá na frente. Não aceite o sinal da besta, antes ou depois. Infelizmente, alguns pastores, eu não vou nem falar o nome aqui por ética, disseram assim: chip que é põe, não tem problema nenhum, abre a sua cabeça, não tem nada a ver. Mais lá na frente a gente vai falar a respeito de chip. Mas uma coisa que eu te digo: aconteça o que acontecer, fique firme, porque quem está firme aqui continua indo mais firme, cada vez mais ele vai se fortalecer em Deus. Mas não começa ruim, porque se Jesus voltar aqui quando você estiver ruim, é bem possível que a gente fique. Então, eu abro esse leque para dar uma possibilidade de crédito aos pós-tribulacionistas. Mas, como eu falei, existem 7 razões bem solidificadas para mim acreditar que Jesus vem antes. Então esse é o meu argumento. E eles têm outros também, eles têm os deles, não tem problema nenhum. E eu não tenho problema nenhum com os argumentos dele. E nem falo que eles estão errados e eu estou certo. Não, é ponto de vista. É ponto de vista. A gente precisa pegar uma... Eu gostaria de influenciar você a ser um pré-tribulacionista e estar pronto hoje. Mas, como eu falei, esteja sempre preparado para o que der e vier. Essa é a nossa preparação. Então, dentro desse argumento aqui, a gente fecha esse slide e a gente vai para o nosso estudo dos 7 sinais dos fins dos tempos. O que nós vamos falar nesse momento aqui? A gente já faz uma pausa aí pro café. A gente vai falar aqui sobre 7 grupos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de evidências. Eu coloquei em blocos grupos de evidências de que nós estamos vivendo em um limiar, em um momento crucial, que Jesus muito em breve vai arrebatar a sua igreja. Porque coisas que acontecem hoje não poderiam ter acontecido na igreja de 1000 anos atrás, nem na igreja primitiva. Coisas que nós dependemos para acontecer, o controle do anticristo existe hoje. Então nós vamos fazer um panorama do mundo que nós estamos vivendo, da situação global que nós estamos vivendo, para que a gente fortaleça a nossa fé e entenda a proximidade da volta de Jesus. E por que fins dos tempos? Porque quando o arrebatamento acontece, dispara um cronômetro aí, regressivo, de 7 anos de grande tribulação. Depois Jesus volta para os judeus e salva aquelas pessoas que não receberam o sinal da besta.
Por que eu falei que não podemos receber o sinal da besta? Porque a Bíblia diz que ao receber o sinal da besta, a pessoa está automaticamente condenada. É como se fosse o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Recebeu o sinal, acabou. Não tem mais salvação. Aí chora. Se a pessoa não identificar ou receber por medo, já era. Então, esses 7 sinais, eles vão abrir com a questão do arrebatamento, e aí nós entramos na grande tribulação. Depois disso nós temos milênio, e depois disso nós temos a renovação da terra por um fogo, e novo céu e nova terra. Então nós estamos em um limiar de tempo que é decisivo. Nós estamos num momento de tempo, e é isso que eu gostaria que vocês reconhecessem, não para a gente ficar apavorado, não para a gente ficar perdendo o nosso sono. Se você perder o sono para oração, aí é bom, mas não ficar, perturbado, né? Não é para isso que nós estamos estudando aqui. Estamos estudando para nós estarmos preparados, libertos, prontos, como um fruto pronto para ser colhido por Deus. Então, 7 sinais vai falar a respeito desse momento aí que nós estamos vivendo, e vamos analisar. Mateus 24, 2 e 3, ele vai falar, é o tema do nosso estudo, ele vai falar de um momento que os discípulos estavam andando com Jesus lá pelo templo, e eles falaram assim: Jesus, olha que lindo esse templo. Aí eles disseram: na verdade não vai ficar pedra sobre pedra, isso aí vai ser destruído tudo. E Mateus 24, 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe perguntaram: dize-nos, Senhor, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus, ele começa a dar um monte de sinais dos acontecimentos para os cristãos estarem preparados. E ele vai começar a falar de várias coisas. E existe uma linguagem na Bíblia, essa linguagem é uma linguagem escatológica, uma linguagem profética. E daqui a pouco a gente vai entender como ela está inserida na Bíblia. Jesus tinha pleno conhecimento dessa linguagem. Antes de falar dessa linguagem, eu queria falar a respeito de tempo. Na Bíblia, nós lemos no grego, no hebraico, 3 tipos de tempo. Primeiro, o tempo cronos. Qual é o tempo cronos? É o tempo cronológico. Dia, meses, anos. Esse é o tempo que nós estamos. Qual o tempo que nós estamos nos dias de hoje? Existe um grupo de pessoas que são cientistas criacionistas. Esses cientistas, eles não examinam literalmente a Bíblia como prova da sua teoria, mas eles pegam a ciência e comprovam pela ciência coisas que nós vemos na Bíblia. São cientistas criacionistas. Por exemplo, a criação do homem por um ser inteligente, a qual nós cristãos denominamos Deus. Eles comprovam cientificamente o nascimento, a formação por um ser inteligente. Não é tema da nossa aula, mas se você quiser anotar, pode procurar vídeos por Carlos Eberling. Marcos Eberling. Esqueci o nome agora. Adalto Lourenço. Você vai encontrar vários vídeos deles falando do criacionismo científico. E Marcos Eberling, acho que é isso. Ele é da Unicamp, é um mestre. Você vai ver o currículo dele, é enorme. E muitos outros teóricos criacionistas, cientistas, que analisam em laboratório essas evidências bíblicas e comprovam. Por exemplo, uma evidência bíblica falando de tempo cronológico
é que a nossa Terra, ela é muito jovem e ela tem 6.000 anos, segundo os cientistas criacionistas. 6.000 anos. É comprovado em laboratório. O pessoal fala de bilhões de anos, mas essa prova ela é muito refutada do evolucionismo como bilhões de anos. E os cientistas criacionistas, por uma datação de zircônio no granito, eles conseguem, são processos complexos para a gente falar aqui, mas eles conseguem determinar a idade da Terra, 6.000 anos. E isso, biblicamente, nós conseguimos comprovar com os períodos bíblicos, de Adão até Abraão, se não me engano, acho que é isso. De Adão até Abraão nós temos 2.000 anos, de Abraão até Jesus nós temos mais 2.000 anos, e de Jesus até os dias de hoje 2.000 anos. Então 6.000 anos que nós temos aí de datação. Pode repetir o nome do cientista? Marcus Eberlin, Dr. Marcus Eberlin e Dr. Adalto Kumu Lourenço. Tem vários. Anota outra coisa também para vocês buscarem na internet, se vocês quiserem, que é TDI, Teoria do Design Inteligente. E houve um congresso que vários palestrantes deram várias palestras nesse congresso. Você vai lá poder ver várias teorias falando disso. Hoje em dia isso é muito importante, porque na faculdade o jovem entra e sai ateu. Os jovens, os nossos filhos, eles estão entrando na faculdade e se desviando lá.